Amém, irmãos? Continuar então nosso estudo de Romanos. O Senhor tem nos falado, nesses últimos domingos aí, sobre como nós devemos perseverar, descansar nas tribulações, que o Senhor prepara para nós, Mateus compartilhou isso nos últimos domingos. Esperança que nós temos que ter, no consolo que o Senhor tem para nós. E hoje eu queria comentar um pouco também sobre esse assunto, mas também sobre a influência, que esse mundo tem trazido sobre nós e que dificulta a nossa vida, Acho que o Pablo falou um pouco sobre isso também na última pregação que ele comentou. E o Senhor me lembrou, dessa questão, como é importante para nós. E eu queria que nós abríssemos aqui em Romanos 15, a partir do versículo 17. Romanos 15, a partir do versículo 17, até o 21. E aí eu queria que nós frisássemos aqui em dois trechos, duas palavras aqui desse trecho. Então, Romanos 15, 17 diz assim: portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, não para edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Dois trechos aqui, irmãos, um no versículo 17 e um no versículo 20. No versículo 17, Paulo começa esse trecho falando exatamente o quê? Tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus. Que ousadia, Paulo, ousado aqui, Tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus. E aí ele começa a explicar por quê. Da obra dele, da prática dele, na obediência, em obedecer ao Senhor. E aí no versículo 20 tem outra palavrinha que eu queria que a gente focasse aqui. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho. Paulo se esforçou. Não era algo tranquilo, natural, suave para Paulo, mas Paulo se esforçou, Paulo se esforçou por anunciar o Evangelho, por obedecer ao mandamento do Senhor, por obedecer ali o que o Senhor tinha para Paulo, no trabalho dele para com a igreja. Então, assim, e a gente conhece muito, irmãos, quantos trechos nós já vimos, de Paulo, nas Escrituras, falando exatamente sobre isso, dando exemplo do atleta, dando exemplo do soldado, dando exemplo de como nós devemos esforçar-nos, 1 Coríntios 9, Paulo vai mencionar ali, vários benefícios que ele poderia ter pelo serviço que ele fazia ali para os irmãos, E
ele disse ali, né, que, poxa, eu tenho o direito de comer, de beber, no versículo 4 ele diz isso, né? Aí no versículo 5 ele fala que ele teria direito também de casar-se, de ter uma esposa cristã com ele, né? Ele teria direito, inclusive, de ser sustentado pela igreja, versículo 6, né? Ele diz, né, no versículo 11 ali, né, se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Né? Então Paulo ali meio que começa a dizer que, poxa, ele teria direito de muitas coisas pelo trabalho dele, pelo esforço dele, pela ação dele. Mas no versículo 15, ele já diz o seguinte, não, mas nada disso eu quis de vocês, muito pelo contrário, eu quis o contrário disso, né? E aí no versículo 24, um trecho que a gente já conhece bem, né? Onde Paulo vai falar bastante sobre o esforço, não um esforço qualquer, mas um esforço focado, um esforço dedicado. E ele vai dar o exemplo do atleta. No versículo 24 ele diz assim, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, fique em primeiro lugar, corra para ficar em primeiro lugar. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto como não alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, esmurro meu próprio corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que exemplo interessante, né? Faz um link com o que ele falou lá em Romanos 15, né? É o retrato do esforço que ele tinha. Qual era a visão que Paulo tinha do esforço por anunciar o Evangelho, a ponto dele se gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus? O esforço que Paulo tinha em mente quando ele falava isso, era exatamente isso que ele estava falando para os coríntios aqui. Inclusive Coríntios e Romanos foram escritos na mesma época, né? Ou seja, ali na terceira viagem de Paulo, na terceira viagem missionária de Paulo, né? Então, ou seja, estava tudo muito ligado, muito interligado ali. E o que Paulo diz aqui, né, nessa questão aqui dos atletas? O atleta, ele em tudo exerce o domínio próprio. Ele em tudo exerce o domínio próprio. O atleta que vai trabalhar ou que vai participar de uma prova de alto rendimento, né, tem no YouTube aí várias entrevistas aí com o Phelps, com outros grandes atletas, né? Como que eles não se preparam para uma competição, né, uma Olimpíada, um campeonato mundial, enfim. Como é a preparação desses atletas, né? De ficar muitas vezes sem comer muito tempo, ou se privam de muitas de dietas mais calóricas, mais amplas, né? Se reclusam ali, né, num regime de treino puxado, né, bem intensivo, para que ele consiga ali se preparar fisicamente, mentalmente para aquela prova, né? Então, quando Paulo diz aqui que ele aplicava socos no seu próprio corpo, né, e tornava o seu corpo escravo dele mesmo, porque, irmãos, era um esforço, né? Imagina, Paulo tinha que sair de Jerusalém e ir para Roma. Ele pegava ali o seu cavalo com ar-condicionado, às vezes nem cavalo tinha, né? Ele ia a pé, né? Entrava ali naquele cruzeiro do Mediterrâneo, que até naufragou com ele numa situação, primeira classe, né? Para poder chegar até a Grécia, depois da Grécia, ali ainda caminhar até o outro lado, do lado da ilha da Grécia ali, para poder pegar um outro cruzeiro e chegar em Roma. Imagina, chegar na Espanha, andando, caminhando, de cavalos, seja lá o que for, né? Devia ser osso. Pensa, né? Não devia ser fácil para Paulo, mas Paulo, de alguma forma, ele se policiava, ele se dominava ali, né? Ele controlava ali o seu
os seus desejos para que a vontade do Senhor fosse cumprida, né? E ele pudesse cumprir então o propósito que o Senhor tinha dado para ele ali, né? Disciplina. Paulo tinha disciplina. Aí você fala, puxa, disciplina é uma palavra tão difícil, é uma palavra complicada para nós hoje, né? Disciplina, né? Persistência, né? Começamos o ano novo aí, estamos em março já. Quem continua na academia? Quem começou na academia em janeiro e continua na academia? É difícil, não é fácil, né? Aí sim. Então, seja, não é fácil ter disciplina. Mas o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Ele pode dizer que ele pode se gloriar em Cristo Jesus nas coisas referentes a Deus, porque ele se esforçava para isso, né? Ele colocava o seu corpo sob a escravidão da vontade do Senhor, né? Sobre a vontade do Senhor. E não era fácil, né? Não era fácil. Muito conhecido, né, hoje, a disciplina oriental, né? A disciplina oriental é algo bem conhecida, né? Eu vivi 3 anos com os chineses lá em São Paulo, com os irmãos chineses lá em São Paulo. E eu posso dizer que isso aí realmente é tenso. Essa questão é tensa, né? Então, eu lembro que uma vez lá eu estava a gente vai para São Paulo, começa a comer demais, começa a engordar demais. E aí eu comecei a fazer um regime. Eu falei, não, preciso maneirar. E aí eu comecei a fazer um regime, aí eu emagreci uns 20 quilos. Foi um dos regimes mais, né, amor, mais efetivos que eu já fiz na época. E naquela época, quando os chineses viram, né, os irmãos chineses lá viram que eu tinha emagrecido, todo mundo falou, bom, né? Que bom, muito bom. Eu virei alvo de pregações no meio dos irmãos, né? Então é aquela famosa inteligência humilhada chinesa, né? Do tipo assim, irmãos, olha o irmão, né? Perdeu 20 quilos. Se ele consegue, quanto mais nós. Estou brincando, só que não. Mas enfim, era algo tenso, ou seja, os irmãos focavam, eles viam naquela questão da disciplina algo importante, né? Algo valoroso, algo que realmente trazia valor, né? E muitos de nós participamos, né, nas conferências de treinamento, né, do irmão Cristo, das conferências da maturidade, né? Vimos lá irmãos decorando livros da Bíblia, né? Senhoras, às vezes, de idade, lendo ali Hebreus de cor. Lendo, recitando, né? Hebreus de cor, coisa preciosa, né? Preciosa. Quantas vezes, né, naquela época lá, a salinha dos jovens, salinha dos adolescentes, tinham lá aquele calendáriozinho de ler a Bíblia em um ano. Lembra? Ler a Bíblia em um ano. Irmãos, quantas coisas a gente não fazia, né, para poder nos disciplinar, nos policiar, né? Nós precisamos trazer à memória essa disciplina que precisamos. A palavra diz isso, né? Quantas vezes nós não vimos isso ao nosso meio, né? E hoje, irmãos, como estamos? Temos buscado ler a Bíblia em um ano? Temos buscado decorar versículos? Não estou falando livros, né, para recitar. A palavra do Senhor tem habitado ricamente em nós. Nós temos buscado nos policiar a estarmos prontos para o serviço do Senhor, para que quando algum irmão possa nos ligar no sábado à tarde, precisando de alguma ajuda, a gente está disposto a ajudar? A gente está disposto a prestar essa ajuda? Jejum. Irmãos, quanto a gente não falava de jejum no passado, né? O próprio Senhor Jesus, ou seja, não é algo lá de Davi, né, que jejuou para que seu filho fosse curado. Não, o próprio Senhor Jesus disse, essa casta de demônios não é expelida senão por jejum e oração. O próprio Senhor disse isso. Não é algo
da dispensação passada para os dispensacionalistas. Não é algo do antigamente. É algo atual. O jejum, ele mostra para nós 2 pontos importantes. Ele tem 2 funções importantes na nossa vida, né? Primeiro, conter as nossas compulsões. Conter as nossas compulsões. É um momento onde nós vamos nos abster de alguma coisa que para nós é importante, né? Ou é compulsiva. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, né? O jejum nos ajuda a conter, né, as nossas compulsões. Primeiro motivo, primeiro fator, né? E outro fator que o jejum também trabalha na nossa vida é o quê? Ele nos mostra valores que muitas vezes nós esquecemos, né? Que valores o jejum nos mostra? Ninguém vira e faz uma campanha de jejum por obrigação. O jejum, ele tem que ser individual, né? Eu entendo que eu preciso jejuar. Por quê? Porque eu, de livre e espontânea escolha, eu desejo mostrar o meu desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor. Eu, por livre e espontânea escolha, quero me colocar à disposição do Senhor, quero me entregar, quero dedicar esse momento ao Senhor. Interessante, né, irmãos? Já pensamos por isso? Ou seja, nada mais é do que Paulo. Muitos irmãos no passado entenderam, né, Paulo dizer que ele esmurrava o próprio corpo para justificar uma autoflagelação no momento de pecado. Muitos monges, né, faziam isso. E até hoje o fazem, né? Mas aqui, irmãos, nada mais é do que nós tomando alguma atitude para conter as nossas compulsões e para nos entregar ao Senhor, para nos colocar diante do Senhor, para nos dispor diante dele. 2 lembranças preciosas que o jejum nos traz. Quantas vezes nós nos jejuamos ultimamente, irmãos? Quantas vezes isso tão sequer é mencionado? Tão pouco, né? Tão pouco. Por quê, irmãos? O que tem acontecido? O que acontece hoje com a igreja, né? Que nós deixamos de lado a palavra genuína do nosso Senhor para buscar aquilo que é mais confortável para nós. E é exatamente isso que eu queria que a gente parasse um tempo hoje para poder falar sobre isso. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor, pelas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entendermos, Senhor, a Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Sem o Teu Espírito, Senhor, não há como entendermos, Senhor, a Tua vontade. Ó, Senhor, somente o Teu Espírito, Senhor, pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, assim, eu realmente, considerando, né, esses aspectos, considerando esses pontos, eu estava meditando. Por quê? Por que a igreja hoje está tão distante, né, desses conceitos que nós tínhamos tão intensivamente no passado e que, se a gente perguntar hoje para as crianças aqui, eles nem sabem o que é isso, né? Se perguntar hoje ali para o Estevão, se perguntar ali para a Júlia, o que é jejum? Talvez eles nem sabem dizer o que é, né? Por quê? Porque eles não ouvem isso, eles não estão acostumados com isso, né? Nem sabem o que é. Por que, irmãos, isso, né? E aí, quando a gente começa a perceber, né? E o Pablo comentou um pouco sobre isso também na última vez que ele compartilhou aqui. Ele comentou, né, sobre como que a tecnologia hoje tem tornado a população, a humanidade, de uma maneira geral, mais preguiçosa. Já perceberam isso, irmãos?
E nós não precisamos ir longe, não. Antigamente, quando a gente queria ver um filme, o que a gente fazia? Saía de casa, ia para a locadora, né? A locadora, às vezes tinha uma locadora na esquina, às vezes era no quarteirão do lado, às vezes era 3 quarteirões de distância. A gente tinha que sair e andar até a locadora. Aí chegar lá, a locadora estava fechada, você tinha que esperar ela abrir. Estou brincando. Mas assim, você entrava na locadora, aí tinha aquele monte, de aquela prateleira cheio de VHS, né? De caixinha de fita, você ia lá escolhendo, para ver qual que era aquele filme que você queria ver. Aí você tinha que pegar aquele filme, levar para casa, colocar no videocassete ou no DVD, né? Se fosse no videocassete, tinha que rebobinar antes de devolver, lembra aquela coisa toda? Era cheio de processos, né? Aí depois ia lá, devolvia, né? Acertava na locadora lá o valor e pronto. Olha o trampo. Hoje, para a gente ver um filme, o que a gente faz? Pega o telefone, liga o Netflix, né? Queríamos ouvir músicas, né? Puxa vida, nós vamos... Eu lembro quando a gente viajava de carro, e o carro nosso não tinha toca-fita. Então a gente levava um portátil assim, ó, né? E aí eu ficava de sonoplasta, colocava lá a fita cassete e plim, colocava lá para tocar a música. E aumentava o volume. E deixava lá a música tocando. Poxa, você tinha que gravar a fita, você tinha que comprar o CD, né? Aí mais para frente a coisa ficou mais moderna, né? Você tirou esse trabalho e começou o quê? Baixar os MP3, né, da internet. Aí mesmo assim você tinha que ter lá um iPod, um MP3 player, tinha que colocar a fita lá, enfim, era um trabalho. E hoje? Abri o telefone, está ligado, está funcionando, posso ouvir quantos CDs eu quiser, de qualquer banda que eu quiser, de qualquer música que eu quiser. Cartas, tinha que escrever uma carta, colocar o telegrama, contar as palavras no telegrama, lembra disso? Poder ir no correio, pagar o selo, dar aquela medida no selo, colocar lá, mandar, né, para poder chegar no outro lugar onde você queria, para a pessoa pegar o negócio e falar assim, tá ok o seu contrato. Nossa, sério? Um trampo terrível para poder mandar uma mensagem dessa. Mas assim, existia um processo, existia um procedimento. Hoje manda pelo Zap. E a gente pode falar um monte de coisa aqui, né? Ver fotos, tinha que revelar foto. Agora a gente só tira a foto do telefone. Vender alguma coisa, lembra que a gente tinha que anunciar no balcão? A Karine vendia anúncio telefônico. Nem lista telefônica tem hoje mais. Quer dizer, não tem mais, né? Tem tempo. Não tem mais. Não tem anúncio mais. Por quê? Porque está tudo no OLX, tudo no Mercado Livre, está tudo ali. Você só tira a foto, e pronto, está no telefone, pronto, está lá. Está anunciado. Vende mais rápido até. Quer ir para algum lugar. Eu lembro quando a gente chegou em São Paulo, eu entrei ali na zona leste ali de São Paulo ali, e tinha que chegar na zona sul. Falei, pronto, sujou. Não achei, fiquei dando volta ali na zona leste, falei assim, meu Deus do céu, eu tive que parar um taxista para poder ele me levar aonde eu estava. Hoje não, hoje a gente tem o Waze, né? Tem um GPS, só ligar e fazer. Passatempos, lembram? Como é que a gente passava tempo naquela época? Ela parava cruzada, era caça-palavras. E hoje? Hoje é rede social, YouTube, tanta coisa, né? Mas o que eu estou querendo dizer isso? Até mesmo coisas simples, né? Apagar a luz. Antes, como que a gente tinha que fazer? A gente tinha que caminhar até o interruptor e desligar. Hoje você vira para a Alexa e fala, apaga a luz. Ela, puf, apaga a luz. Irmãos, essa é a tecnologia que a gente tem hoje. Essa tecnologia hoje está criando um monte de pessoas dependentes e preguiçosas. E sabe o que mais? Também está criando cristãos dependentes e preguiçosos. A neurociência, né, que é um campo da ciência que estuda, né, o nosso sistema nervoso, ele fez um estudo há um tempo atrás, não tem muito tempo atrás isso aí não, com motoristas em Londres, motoristas de táxi e motoristas de ônibus. Não sei se vocês já ouviram falar desse estudo. E aí eles pegaram esses motoristas e começaram a estudar o cérebro desses motoristas, né? Tanto motoristas de ônibus quanto motoristas de táxi. E sabe o que eles perceberam?
eles perceberam o seguinte: primeira característica do trabalho dos dois. O motorista de ônibus, ele sempre entrava ali no seu veículo, né? E caminhava sempre pela mesma rota. Ele tinha os pontos, ele tinha o trajeto que ele tinha que fazer, né? Então ele sempre fazia o mesmo trajeto. Parava nos pontos quando dava sinal, é aquela coisa toda, né? Já os motoristas de táxi, não. Os motoristas de táxi era uma surpresinha, né? Então entrou um passageiro ali, o passageiro podia falar qualquer coisa, e ele tinha que estar pronto para poder, na cabeça dele, ver qual que seria a melhor rota, com menos trânsito, com mais rápido, sem tanto sinal, sem tanto empecilho, né? E sabe o que eles perceberam nesse estudo? Que os motoristas de táxi, eles tinham o hipocampo, uma região do cérebro aqui, mais desenvolvido, maior. E eles tinham uma capacidade de memória maior do que a capacidade de memória dos motoristas de ônibus. Por quê? Porque os motoristas de táxi, eles tinham que constantemente mandar estímulos para o seu cérebro. Para quê? Para saber qual que é a rota, qual que é o melhor caminho. Poxa, teve algum acidente hoje, não teve? Alguém avisou no rádio, lembra do rádio? O taxista tinha rádio. Alguém avisou no rádio lá, da rádio táxi lá, que teve algum acidente em algum lugar. Então ele tinha que estar constantemente pensando. E foi com base nesse estudo que surgiu uma linha, né, de estudo chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade, olha que coisa. A neuroplasticidade é o quê? A capacidade que o nosso cérebro tem de mudar mesmo, de mudar estruturalmente e mudar funcionalmente. Certo? Ele muda com base nos estímulos que a gente manda para ele. Como que a gente manda estímulo para o nosso cérebro? O tempo inteiro a gente está mandando estímulos para o nosso cérebro. Então o cérebro ele vai moldando ali, né, e se ajustando, né, aqueles estímulos que nós mandamos para o nosso cérebro. E aí, irmãos, com base nisso, muita coisa começou a ser analisada, muita coisa começou a ser observada, né? Eu trabalho numa empresa de consultoria e assim, a gente precisa sempre estar olhando essas novas tecnologias, esses novos estudos, porque muitos desses estudos, às vezes, são a resposta para um problema que a gente tem, né, dentro ali dos nossos clientes. E aí o que aconteceu foi que, com base nesse estudo, muitos trabalhos, muitas atividades começaram a ser executadas pelas empresas, exatamente para o quê? Para que os seus funcionários não ficassem dando sempre o mesmo estímulo para o seu cérebro. Porque senão o que ia acontecer? A gente ia voltar lá para a Revolução Industrial, que a pessoa ficava na linha de montagem ali só apertando parafuso. Certo? Ele só apertava parafuso. A função dele era apertar parafuso, apertar parafuso. Então, ou seja, isso aí começou a ser estudado de maneira que as empresas começaram a trabalhar, a fazer atividades e a ter programas de desenvolvimento para que os funcionários não tivessem, ou melhor, tivessem outros estímulos além daqueles que eles já tinham normalmente na execução do seu trabalho. E aí o que aconteceu foi que muitos desses funcionários aderiam a esse programa, iam e melhoravam, capacitavam, tinham melhores resultados, e muitos desses profissionais não aderiram a esses programas, não curtiam muito essa ideia, né? E aí entrou um outro termo, né, para descrever esse tipo de funcionário, né, que estava ali, né, sempre na mesma, no lugarzinho dele, quietinho e tal. Aí vocês com certeza já ouviram falar isso. Aí o meio corporativo começou a falar que aquele funcionário estava na sua zona de conforto, né? Aquele funcionário estava na sua zona de conforto. O que era a zona de conforto? A zona de conforto era aquele lugar onde ele dava sempre os mesmos estímulos para o seu cérebro, para o seu corpo, né? E ele nunca crescia, ele nunca melhorava, ele sempre estava ali, apertando o seu parafuso da melhor maneira possível, né? E aí, isso é um negócio que ficou muito, muito intensivo, né? Ô Samuel, você põe aí o PPT, para a gente ver. Eu até trouxe aqui para a gente ver como é que, corporativamente, isso é estudado de tal forma que a gente consegue entender o seguinte, falar, não existe crescimento profissional dentro da zona de conforto, não existe.
E aí foi levantado exatamente... ficou pequenininho, né? Mas vamos lá. Então, olha lá. Existe ali a zona de conforto, né? Onde eu estou ali bem seguro, bem cômodo. Segurança e comodidade são as características. Aí, quando eu saio dessa zona de conforto, eu entro numa zona de medo, né? Onde eu fico ali apreensivo. Bom, tem uma coisa nova, né? Que eu vou fazer agora. Então, assim, eu tenho falta de confiança. Eu começo a achar desculpas, né? Ah, não deu certo por causa disso, daquilo outro. Eu sou afetado pela opinião alheia, né? Então, são algumas características aqui dessa zona de medo. Aí depois eu tenho uma zona, que é a zona de aprendizagem. A essa zona de aprendizagem, eu começo a lidar melhor com os desafios e com os problemas que eu detectei ali naquela zona de medo. Eu começo a adquirir novas habilidades, né? É outra característica, eu começo a adquirir novas habilidades. Por quê? Porque eu estou ali num novo ambiente, estou fazendo uma nova atividade ali. Começo ali a aprender novas habilidades. E eu começo a o quê? Estender a minha zona de conforto. Porque a partir do momento que eu aprendo uma nova habilidade, né, eu começo a ficar mais confortável com aquela atividade. E aí eu vou ampliando a minha zona de conforto. Aí de novo eu tenho que fazer o quê? Entrar ali naquela zona do medo, etc. E aí eu tenho ali a última zona que eles chamam de zona de crescimento. Onde eu tenho ali o quê? Aí eu encontro o meu propósito, eu começo a realizar as minhas metas, eu busco novas metas, eu conquisto novos objetivos, né? Então essas são as características daquela zona ali, daquela zona de crescimento. Então, ou seja, dentro aqui da zona de conforto, eu nunca vou ter o crescimento que eu preciso. Nunca vou ter. Porque eu estou ali dando sempre os mesmos estímulos para o meu cérebro. Certo? Bem claro. O irmão Austin Sparks escreveu um artigo uma vez chamado O Grande Deus Entretenimento. Quem já viu esse artigo? Esse é um artigo interessante, né? Ele fala exatamente sobre o pensamento de um filósofo irmão alemão chamado Friedrich Schleiermacher. É o nome desse filósofo, Schleiermacher, né? Quem? Perdão, falei Sparks? É Tozer, perdão. É o Tozer. O Tozer que escreveu o artigo. Mas quem falou isso que eu vou falar aqui agora foi esse alemão. Ele baseou esse estudo dele em cima desse pensamento desse irmão Schleiermacher, que ele diz o seguinte: quanto mais um homem tem no coração, ou seja, no seu homem interior, menos ele precisará de fora. Menos ele precisará de algo que está fora do seu homem interior, né? E aí ele continua: a excessiva necessidade de apoio externo é prova de falência do nosso homem interior. Quanto mais um homem tem no seu coração, menos ele precisará de fora. E quando nós vemos a excessiva necessidade de apoio externo que o homem hoje precisa, nós vemos a prova da falência no homem interior. O que ele quer dizer com isso? Hoje nós conseguimos sair de casa sem o nosso celular e ficar tranquilo? Não, né? Antigamente a gente saía e tinha um orelhão, e a gente pegava o orelhão e discava para 15, 20 números que a gente lembrava de cabeça. Hoje nem o nosso número a gente lembra direito. Por quê? Porque o nosso cérebro recebeu estímulos para não ter que lembrar de novos números. Percebeu a neuroplasticidade atuando aí? Né? Então você, poxa, mas como que eu lembrava de tantos números antes e agora eu não lembro nem do meu às vezes? Né? Por causa disso. Ou seja, o nosso cérebro, ele se tornou tão dependente da agenda do telefone que o cérebro se moldou. A parte que guardava o telefone, ele sumiu, e a parte que manda meme aumentou. Não sei, né? Se tem essa parte do cérebro, talvez. Né? Então, assim, como que pode isso, né? Isso é um reflexo, né, dessa zona de conforto, e como que a gente começa a ficar cada vez mais
aprofundado, né, submerso ali naquela zona de conforto, e a gente começa a sair da possibilidade de crescimento. Eu gosto muito de ver na palavra, né, os textos proféticos, porque os textos proféticos às vezes são difíceis da gente entender, né? Então, por exemplo, quando a gente vê Daniel lá, né, tendo aquela visão, né, de grandes gafanhotos, né, metálicos, que cuspiam como som de trovão, etc. Você vê aquele negócio e fala assim, que doideira! Mas se a gente para poder absorver e analisar, né, o que significa a visão profética, pensa, o profeta está vendo uma coisa no futuro que não existe. Então qual que é a melhor forma que ele tem para descrever aquilo que ele viu, que ele não faz a mínima ideia o que é? Ele vai usar exemplos que ele conhece, né? Então quando Daniel comenta, né, sobre grandes gafanhotos prateados que cospem com um barulho de trovão, eu penso que é o quê? Um grande helicóptero de guerra, né, um Black Hawk americano que está ali andando e atirando, parece um trovão. Pensa Daniel vendo na visão profética aquilo ali e falando assim, que gafanhotão, né? Era a forma que ele tinha de analisar. E Paulo, ele teve essas visões proféticas. Só que, se a gente for ver a visão profética que Paulo descreve em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, né, pensa, esse mesmo Paulo que nós vimos aqui, nos dizendo, né, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos esmurrar, colocar o nosso corpo sob escravidão. Que instrução preciosa que Paulo nos dá aqui agora. Esse mesmo Paulo, ele tem uma visão. Ele tem uma visão e ele fala isso para Timóteo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no primeiro versículo, Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Tempos difíceis, pois os homens amarão mais a si mesmos, serão mais gananciosos, mais arrogantes, mais presunçosos, mais blasfemos, mais desobedientes aos pais, mais ingratos, mais ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados ou incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você pensa, só gente do mundo é assim, né? Aí ele continua, né? Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Talvez os irmãos que ouviram Paulo dizer isso naquela época, deve ter pensado que Paulo estava tão doido quanto Daniel quando viu aquele gafanhotão, né? Mas para nós hoje, irmãos, esse descritivo que Paulo dá aqui dos homens, é uma parada no sinal de trânsito, não é não? É uma parada no sinal de trânsito. Pessoas hoje estão morrendo por causa de briga no sinal de trânsito. Não é um negócio doido isso? Por que isso, irmãos? Por que isso está acontecendo? Isso nada mais é do que o efeito da neuroplasticidade no nosso cérebro. Nós vamos acostumando o nosso cérebro a determinados estímulos. E esses estímulos vão criando em nós novos comportamentos, novas impaciências, novas coisas. Isso aqui que Paulo está descrevendo. Tenebrosas. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o nosso retrato. Paulo viu o nosso tempo aqui, ó. É ou não é? Aí, irmãos, eu comecei a pensar. Puxa vida. Profissionalmente, nós temos um mapa, né, da zona de conforto profissional. E espiritualmente? Aí eu meio que tentei montar aqui um mapa da zona de conforto espiritual. Como é que seria um mapa de conforto espiritual, irmãos? Seria ali, ó, né? Eu teria ali
a minha primeira zona de conforto, onde a gente já ouviu bastante sobre isso, né? O homem no jardim e o homem no deserto. Né? Lembram disso? Então, assim, a zona de conforto é quando a gente está no jardim, é aquela comodidade, é onde tudo vai bem, está tudo tranquilo, está tudo de boa, né? Essa é a zona de conforto espiritual. Aí eu mudei o nome da segunda zona para a zona do desconforto. O que é a zona do desconforto? Aquela zona do desconforto é quando a gente começa a receber as consequências, por exemplo, do nosso pecado, né? Quando nós pecamos, recebemos na nossa carne a consequência do nosso pecado. Isso causa um desconforto. Isso causa um desconforto. Quando nós passamos por tribulações, Mateus falou sobre isso. Quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por doenças, passamos por perdas, seja perdas pessoais, perdas materiais, perdas de qualquer tipo, é um desconforto, certo? Quando nós buscamos, por exemplo, sermos disciplinados em ler a palavra, em orar todos os dias, isso nos traz um desconforto, né? Quando nós jejuamos, isso nos traz um desconforto. Tudo isso nos faz sair da nossa zona de conforto espiritual para uma zona de desconforto, certo? E aí, qual que é o próximo passo? O que esse desconforto começa a gerar em nós? Aí ele entra aqui numa zona que eu chamei de zona da consciência. O que é aquela zona da consciência? A zona da consciência é quando a gente, percebendo ali aquela consequência daquele pecado, a gente se arrepende. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. O arrependimento dos pecados está dentro dessa zona. Quando nós passamos por tribulações, por perdas, o que a própria palavra diz? A tribulação produz em nós perseverança. Nós perseveramos no Senhor. Quão precioso é nós vermos o Senhor na vida de irmãos que estão passando por tribulações terríveis. Dependência do Senhor, perseverança no propósito do Senhor, né? Nos tira da zona de conforto espiritual e nos leva para uma zona de consciência. O que mais? O jejum, né? A disciplina, o que ele faz? Ele cria em nós o quê? O domínio próprio. Domínio próprio, eu consigo controlar minhas compulsões. Eu não estou entregue ali às minhas vontades alucinogenamente. Certo? Consagração. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós temos dificuldade, o Pablo comentou isso, muitas vezes nós temos dificuldade de termos comunhão com nossos irmãos por impaciência. Impaciência nada mais é do que a manifestação de quê? De uma falta de domínio próprio. É ou não é? Se eu tenho domínio próprio, se eu consigo controlar o meu pensamento, se eu consigo controlar a minha emoção, eu não perco a paciência facilmente. É ou não é, irmãos? Então aqui, nessa zona de consciência, a gente tem ali o domínio próprio, a gente tem ali consagração. Aqui eu estou colocando só alguns aí, irmãos. Obviamente que tem mais aqui, né? Para cada situação. Mas aí a gente entra então numa outra zona, que é a zona de crescimento. Paulo diz que ele não podia dar alimento sólido, porque eles não conseguiam, porque ele ainda tinha que dar ali o leitinho, por quê? Porque ele estava aqui ainda, ó, na zona de conforto. Eu só posso crescer espiritualmente quando eu estou aqui dentro dessa zona de crescimento espiritual. Nessa zona de crescimento espiritual, irmãos, o que eu vejo? A consequência dos meus pecados, o arrependimento dos meus pecados gera em nós o quê? Santidade. Comunhão com o Pai. O pecado nos tira a comunhão. E a zona de conforto é cheia de pecados. Então ali, irmãos, nós temos o quê? A santidade, a comunhão. Comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Porque não existe comunhão com os irmãos sem comunhão com o Senhor. E vice-versa. Dietrich Bonhoeffer, né? Que mais? Eu me disciplinando, me policiando, me consagrando ao Senhor, eu começo a o quê? Manifestar frutos.
Frutos para a obra do Senhor. Frutos. Eu quero ser frutífero. O fruto, irmãos, só vai ser percebido na minha zona de crescimento espiritual. É ali que eu vou começar o quê? Render glórias ao Senhor através do fruto do meu trabalho, da minha obra diante do Senhor, da minha obra espiritual. É ou não é? Zona de crescimento. O que mais? Paciência e amor ao próximo. Outra virtude que vem ali naquela zona de crescimento. Por quê? Os irmãos estão percebendo? Eu tenho domínio próprio. Eu começo a ter mais paciência. Com mais paciência eu começo a amar mais os irmãos. Eu começo a ter comunhão com o Senhor. Irmãos, não é fácil de ver isso. O que mais? As perseveranças, as perdas, né, a dependência me gera mais o quê? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E que mais? Esperança. Anseio pela sua volta. Anseio de estar com aquele a qual eu dependo tanto. Não é? Eu dependo do meu Senhor, mas eu só vou aprender a depender do meu Senhor se eu sair da minha zona de conforto, se eu ter ali as tribulações, se eu ter ali o entendimento da dependência do Senhor. Fora isso, irmãos, para que eu desejo a volta do Senhor? Estou de boa com a minha rede social. Não preciso do Senhor. Que triste isso, irmãos. Então, irmãos, quando a gente começa a ver e analisar, né, e é óbvio, irmãos, que eu posso estar até utilizando um croquis aqui, tirado, né, de um ensino corporativo, mas toda a sabedoria dessa terra, ela procede do Senhor, ela procede de Deus, ela procede do Pai. Não há nada de bom que não venha do Senhor, certo? Porque do homem só provê maldade, né? Então, assim, quando a gente vê algo desse tipo, e a gente percebe, né, como que Paulo, ele diz, né, que nós devemos estar atentos, né, ao nosso corpo, à nossa mente. Nós precisamos nos esforçar. É porque, irmão, sair da nossa zona de conforto não é simples, né? É por isso que quando a gente vê na palavra do Senhor, dizendo que tende por motivos de grande alegria o passados por provações, por tribulações. Por quê? Porque vai te tirar da zona de conforto e vai fazer você o quê? Crescer. Ainda bem que o Senhor nos deu esse artifício, né? Porque já pensou se dependesse do nosso jejum e do nossa disciplina para ler a palavra? Agora, a palavra do Senhor também é clara. Filipenses diz, né? Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo. Ah, irmãos, que beleza. Podemos descansar então na nossa zona de conforto, que o Senhor, no tempo certo, vai nos mandar a tribulação que nós precisamos para sairmos da zona de conforto, irmos para a zona de consciência e entrarmos na zona de crescimento, e Ele vai concluir sua obra em nós. Sério? A palavra também tem um outro trecho lá em 1 Coríntios 3:9, que diz o seguinte: porque somos cooperadores de Deus, e dele somos lavoura e edifício. O Senhor vai completar a boa obra em nós, mas o Senhor também nos pede para que nós cooperemos com Ele na sua obra. Qual é a sua obra? Concluir a sua obra em nós, né? Concluir sua obra em nós. Então, irmãos, quando nós vemos isso, a gente tem ali meios, né, de sair dessa zona de conforto. Meios, a maior parte deles é o Senhor que nos proporciona. A outra parte nós proporcionamos, né? Com a nossa disciplina, com a nossa atenção, com o nosso subjugar as nossas vontades, os nossos desejos, em favor do Senhor, né? E ali o Senhor vai tratando e trabalhando o restante das zonas que a gente tem ali de crescimento. Aí, irmãos, quando nós vemos lá em Apocalipse, e chegamos lá em Apocalipse, né, no trecho da carta para as igrejas, o anjo da igreja de Filadélfia diz assim, ó: conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí ele continua: tens,
pouca força. Não é novidade para ninguém, irmãos, que nós somos fracos. O Senhor veio para os fracos, doentes, né? Não é novidade para ninguém que nós somos fracos. E aqui o anjo da igreja para Filadélfia diz exatamente isso: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que precioso. Isso mostra um crescimento ali naquela zona, naquelas zonas de crescimento, né? Agora, o anjo da igreja, a Laodiceia, no versículo 15, também diz assim: conheço as tuas obras, mesmo começo. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio, nem quente. Antes fosse frio ou quente. Mas como és morno, não és frio nem crente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Irmãos, quando está frio demais, nós saímos da nossa zona de conforto. Quando está quente demais, nós saímos da nossa zona de conforto. Quando está morninho, onde a gente fica? Irmãos, é muito clara a palavra do Senhor, né? É muito clara a palavra do Senhor. Aqui é uma ação para nós. Há uma ação para nós, para estarmos atentos a isso. Nós vamos provocar e vamos produzir todo o crescimento que nós precisamos? Claro que não. Mas o Senhor pede que nós cooperemos com Ele na sua obra de trabalhar no nosso coração, de concluir a obra que Ele começou em nós. Então, irmãos, chegamos numa pergunta crucial: como saímos da nossa zona de conforto espiritual? Como saímos, irmãos, da nossa zona de conforto espiritual? Paulo, lá em Romanos 7, fala o quê? Que eu sei bem que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, mas o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Ou seja, é a luta, né, de Paulo ali entre o seu corpo e a sua mente. Nós, irmãos, somos corpo e mente. E quando nós pensamos em sair da zona de conforto, nós temos que considerar corpo e mente. Corpo e mente. Porque senão, nós vamos continuar mandando sempre os mesmos estímulos para o nosso cérebro. E aí, irmãos, vai continuar o cérebro nosso voltando para sempre aquele lugar que é o lugar mais tranquilo, mais suave. Então, se eu pudesse nomear aqui alguns pontos que nos ajudariam muito a trabalhar o nosso corpo e a nossa mente, a sair dessa zona de conforto, eu diria: irmãos, voltemos ao pensamento e à ação do jejum. Seja um jejum espiritual, um jejum onde eu vou parar, né? E como Davi, eu vou ali ficar 7 dias e 7 noites só tomando água, esperando que o Senhor responda a sua petição. Seja um jejum intermitente. Hoje a medicina mesmo já fala sobre esse jejum intermitente, né? Aquele jejum que vai o quê? Vai controlar as nossas compulsões. A gente pensa: poxa vida, não tem nada espiritual nisso, jejum intermitente. Mas, irmãos, isso é uma preparação do nosso corpo para que ele esteja disposto a sair. Porque se ele não estiver disposto, irmão, não adianta, né? Uma pessoa que já está com seus músculos todos atrofiados, ele não consegue levantar da cama nem que ele queira. É ou não é? Uma pessoa doente, não saudável, mesmo que ela queira servir ao Senhor, ela não vai conseguir, né? Os serafins tinham 6 pares de asas. 2 cobriam a cara, o rosto, né? E 2 asas estavam sempre o quê? Abertas,
prontas para o menor comando do rei, ele não ter que levantar as asas para sair em obediência ao Senhor. Né? Os valentes de Davi, quando Davi suspirou por aquela água, eles estavam atentos. Se eles estivessem ali todos carcomidos, ali sentados naquela cova ali, beleza, Davi, pede o iFood. Davi nunca ia receber aquela água. Né? Então, irmãos, o jejum às vezes é o apoio, é o estímulo que às vezes o nosso organismo necessita. E quando eu falo jejum aqui, é jejum não só de não comer, né? Mas é de comer algo que você talvez não comeria normalmente. Algo saudável, por exemplo. Por exemplo, né? Agora, se eu me policio nisso, irmãos, automaticamente eu estou mandando estímulos para o meu cérebro que quem manda sou eu. É o que Paulo estava falando lá. Atividade física é outra coisa. Não adianta nada nós termos saúde, mas não temos condicionamento para fazer a vontade do Senhor. Atividade física, por menor que seja. Né? Não estou falando de começar o triatlo, não. Nós vamos começar com atividades de sair do sedentarismo. Né? De sair do sedentarismo. Quantas vezes a gente trabalha sentados e ficamos sentados o dia inteiro? Mexa-se de hora em hora. Faça um exercício físico, mas também mexa-se de hora em hora. Procura de hora em hora colocar um despertador. Tanta tecnologia para isso, certo? Põe no telefone para de hora em hora ele dar um apito e você levantar. Né? Para poder se mexer. É outra coisa, coisa simples. Outro ponto que junta corpo e mente. Até agora nós estamos falando de questão de corpo. Né? Agora a gente começa a entrar um pouco na questão mente. Corpo e mente. Começa um novo hábito. Irmãos, quantas vezes no mundo profissional você não viu isso? Charles Duhigg escreveu um livro, Criando Hábitos. Quantas vezes a gente não ouve isso no mundo profissional? Por que nós não trazemos as boas coisas do mundo profissional para a nossa vida espiritual? Irmãos, coloquem uma meta para vocês mesmos. Eu quero criar um novo hábito. Que hábito? Sei lá. Crie um hábito de hora em hora se levantar e tomar um copo de água. Certo? Simples assim. Começa simples. Levanta de hora em hora. Pega um copo de água e toma. Certo? Se policia isso. Aí esse autor, né, desse livro, Criando um Hábito, ele diz o seguinte, que se você fizer isso, todos os dias por 12 semanas, você criou um novo hábito. Olha que beleza. Esse hábito vai estar gravado no seu... Você mandou estímulos para o seu cérebro suficientes para que aquilo ali seja uma rotina para você. 12 semanas, 3 meses. 3 meses, né, nós conseguimos criar um hábito. Comece, coloque essa meta. Outra questão da nossa mente. Hoje a gente fica cozido no YouTube. Ou na Netflix, né? Só parado ali olhando. Nosso cérebro não recebe estímulo nenhum. Voltemos ao hábito, por exemplo, de uma caça-palavras, de uma palavra cruzada, de um sudoku. Sudoku é difícil de matemática. Exercitar o cérebro, né? Mandar estímulos para o nosso cérebro, que ele vai conseguir, no momento de receber a admoestação aqui da palavra do Senhor, ele vai conseguir receber aquela admoestação e processar aquela admoestação. Essa é uma outra característica da população mundial hoje, não é? É a população das manchetes. A população das manchetes. Hoje, a maior parte da população, ela vai na internet só para ler manchetes. Ela chega lá e vê lá, Putin invade Rússia e começa uma grande ofensiva militar. Você fala, não. Você não lê a matéria, você só lê a manchete. Aí você chega você chega no seu colega do lado, cara, você viu? Putin invadiu a Rússia, hein? Aí o seu colega fala assim, é mesmo? Por quê? Tem tá feio. Tem conteúdo nenhum. Pau tá comendo. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa
com as manchetes que nós ouvimos aqui no domingo de manhã? Mesma coisa, né? Nós vimos aqui e falamos, irmãos, precisamos ter esperança no tratamento do Senhor quando estamos em tribulação. Da primeira tribulação, a gente quer bater no cara no farol. Certo? E outra, irmãos, nem é sempre, né, questões de conhecimento somente, mas de prática, né? A gente vê a notícia lá, gasolina aumenta a partir de sexta-feira. Você fala, ih, deu ruim. Só vê isso. Aí, chega no sábado, você fala, ih, a gasolina aumentou, esqueci de vir aqui na sexta, porque você só leu a manchete. E olha que nesse caso até a manchete estava dizendo quando que aumentava, né? Percebeu? Mesma coisa aqui no domingo, irmãos. O nosso cérebro, ele não está acostumado a processar informações importantes que a gente recebe. Precisamos estimular o nosso cérebro a, inclusive, obedecer ao Senhor. Quando o Senhor nos fala, olha, que interessante. O Senhor, Ele nos deu muitas ordenanças, muitos mandamentos, certo? Mas talvez aquele mandamento mais importante, o Senhor não ficou só no mandamento. Não ficou só na ordenança. O Senhor deu uma ação para ser feita. Qual que é? Hoje nós obedecemos uma ação que o Senhor nos deu. Por que que nós partimos o pão, uma atividade física, todos os domingos? Fazer isso em memória de mim. Irmãos, o Senhor conhece o nosso cérebro pequeno, deformado por estímulos negativos que ele recebe. Aí, nisso o Senhor não só falou assim, ó, assim diz o Senhor, lembrem-se de mim. Ficou na manchete, você fala, esqueci. 10 anos depois, não tem mais Bíblia, não tem mais apóstolos, não tem mais nada, acabou a igreja. Mas o Senhor, sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa dificuldade, sabendo da nossa pequenez, certo? O Senhor falou assim, não, aqui não, para me lembrar de mim, vocês vão partir o pão. Toda vez que vocês estiverem juntos, porque aí vocês vão lembrar a obra que eu fiz na cruz por vocês. É um estímulo. O Senhor é sábio, irmãos. Olha a sabedoria do Senhor trabalhando a nossa biologia. Então, o quinto ponto que eu comentei aqui, né? Voltar, começar a fazer uma caça-palavra, uma palavra cruzada, a gente pensa que isso é uma bobagem. Mas olha quanta coisa espiritual está por trás disso. Exercitar o nosso cérebro a prestar atenção em coisas que a gente normalmente passa sem perceber. Esqueci de colocar aqui. Outra coisa, irmãos, aprenda uma coisa nova. Sexto ponto. Aprenda uma coisa nova, mas não aprende de qualquer jeito. Quando você for falar assim, quero aprender uma coisa nova. Sei lá, quero aprender a fazer crochê, seja o que for. Mas quando eu for aprender esse crochê, eu vou aprender de tal forma que eu consiga ensinar alguém depois que eu aprender. Tão logo eu aprenda, eu quero ensinar alguém. Por quê, irmãos? A melhor forma de você aprender alguma coisa, também é científico isso. Neuroplasticidade, neurociência. A melhor forma de eu aprender alguma coisa é ensinando. É ensinando. Então, eu quero começar a trabalhar com TI. Eu vou começar a estudar cloud. Muito bem, estude cloud com o objetivo de ensinar alguém depois. Aí você fala, mano, o que tem isso a ver com a palavra do Senhor? Isso tem a ver, por quê, irmãos? Porque toda a nossa vida em comunhão, ela está girando em torno do conhecimento de Cristo, em torno do conhecimento das Escrituras. Se nós não sabemos aprender, como nós vamos aprender as Escrituras? Qual é a melhor forma de aprender as Escrituras? Aprendendo de tal forma que eu possa ensinar para alguém. Aí sim, eu consigo aprender. Olha lá, eu conheço as Escrituras e tenho comunhão. Irmãos, vocês percebem isso? Aprenda algo novo.
Busque aprender algo novo. Exercite isso. 7º ponto, irmãos, de sugestão, para sairmos da zona de conforto espiritual. Leia, releia, cante, recite a mensagem do Evangelho. Irmãos, tem grupos hoje grandes do cristianismo, né? Inclusive tem até um site, né? Voltemos ao Evangelho, né? Gospel Coalition. Tem vários grupos hoje cristãos, exatamente percebendo isso. Falei, a gente está preocupado com tanta coisa, com tanto apocalipse, com tanta teologia, com tanto arrebatamento, não sei o quê, que nós estamos esquecendo o básico da nossa fé. Crie esse hábito, irmãos. Peguem canções que nos lembrem do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz, do que o Senhor fez por nós, quem nós éramos, quem o Senhor é. Né? O cristianismo, ele depende disso. Ele depende de que nós sempre tenhamos em mente quem o Senhor é, a sua infinitude, a sua plenitude, a sua grandiosidade, em relação à nossa pequenez, ao nosso sopro de vida que nós temos. O cristianismo depende disso, irmãos. Se nós não lembrarmos dessa obra, nós não vamos ser bons cristãos. Já passamos um pouquinho do tempo, irmãos. Me suporta aqui que está acabando já. Último ponto, né, para sair. Busque, toda semana, todo dia, enfim, busque orar por um irmão. Busque orar por um irmão que não esteja na sua convivência diária. Não é orar pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai. Não. Busque orar por um irmão que está fora da sua convivência diária. Sabe por que isso, irmãos? Você vai lembrar de algo externo ao seu dia a dia. Isso manda outro estímulo para o seu cérebro. Um estímulo de preocupação, de atenção, de preocupação, de desejar o bem, né? De se colocar no lugar daquele irmão que está sofrendo, mesmo que você não está vendo no dia a dia. Irmãos, são algumas atividades bem simples, mas que vão nos apoiar a crescer na nossa vida espiritual. E aí a gente pensa assim, puxa, mas que coisas práticas, não tem nada de espiritual nisso. Exato, mas Hebreus 10, 24, né? Diz o quê? Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos. Estimularmos é algo físico. Para nos estimularmos ao amor e à prática de boas obras. A gente quer teologizar tudo, né? E fala assim, não, boas obras são obras de caridade, coisas como George Miller, que tinha um orfanato. Não, irmãos, vamos nos estimular a boas obras, a boas práticas. O mundo corporativo fala muito isso, boas práticas. Quais são as boas práticas da fé cristã? Está aí, 8 boas práticas da fé cristã. Você fala, mas peraí, não tem nada de fé cristã nisso. Não, está em capacitação do cristão para ser um bom cristão. Para ser um servo bom e fiel, um servo disponível para a obra do Senhor. Não deixemos de reunir, como é costume de alguns, tanto mais quando verdes que está chegando aquele dia. Né, irmãos? Vocês percebem que está chegando o dia do Senhor? Vocês veem isso? Ou só Paulo que viu? Que os dias do fim seria como o que nós estamos vendo aqui hoje. Irmãos, se nós estamos vendo que o grande dia está chegando, estimulemos uns aos outros ao amor e às boas práticas. Irmãos, pode parecer que isso não é tão espiritual, mas, irmãos, isso tem grande ação na nossa vida espiritual. Em vista de tudo isso que a gente comentou, todos esses impactos que a tecnologia tem gerado no nosso cérebro, todos os estímulos negativos que a gente recebe. Irmãos, estejamos atentos a isso, né? Eu sei que talvez a gente vai ouvir essa palavra mais ou menos de novo como uma manchete, né? Mas quem quiser
voltar e ler o artigo, volta depois no site, vê a mensagem, pega isso aqui, depois eu posso mandar aqui as bolinhas, né, e os negocinhos, assim, para a gente voltar, relembrar, não viver só de manchete espiritual, irmãos. Né? Vamos caminhar uma vida que nos aproxime mais daquele varão perfeito que o Senhor deseja de nós. A obra é dele. É ele que vai fazer a obra. Mas, irmãos, que a gente esteja disposto a cooperar com o Senhor. A dar o mínimo possível. Nós somos fracos, Ele sabe disso. Mas não vamos ficar ali no morninho, irmãos. Não podemos. Se a gente se acomodar ali com o morninho na nossa zona de conforto, a gente vai estar mal. Nós não vamos ser servos bons e fiéis. Vamos ser servos maus e negligentes. Pratiquemos a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor nos abençoe. Boa semana.